Você é bem-vindo na nossa sala de estudos. Temos feito esses estudos para conhecimento dos dons espirituais. E já passamos as listas de Romanos 12, 1 Coríntios 12, verso 4. E agora estamos pegando mais alguns dons que estão espalhados na Bíblia e que também são importantes para o nosso conhecimento. Alguns que procuram saber os seus dons, às vezes não têm tanta informação. Então nós temos que falar sobre algum dom que é muito controvertido, que é o dom do celibato. O que é o celibato? É a capacidade que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo de permanecerem solteiros, mas felizes nessa condição, com o intuito de realizarem a obra de Deus, na sua vida de solteiro, de consagração total a Deus. Então o celibato também é um dom. E nós vamos ver isso em 1 Coríntios capítulo 7, versos 7 e 8, que diz assim: Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e às viúvas digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas, se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que andar em desejos. Então, o apóstolo Paulo fez uma opção, do celibato, de andar sozinho e pregar o Evangelho. E também ensina que essa é uma questão de vocação, não é uma questão de imposição. Deus chama algumas pessoas ao celibato para se dedicarem mais integralmente e exclusivamente à obra de Deus. No mesmo capítulo de 1 Coríntios, capítulo 7, os versículos 32 e seguintes, diz assim: O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo e de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo e de como agradar o marido. Digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, se ela tiver passado a flor da idade e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca que case. Bem, esse dom, ele se manifesta em pessoas que têm um chamado para levar o Evangelho e fazem uma opção de não casarem para se dedicarem exclusivamente. Mas vamos dizer, isto é um dom. Não pode ser nunca uma imposição, nem da família, nem da igreja. Tem que ser algo que a pessoa receba de Deus. E que ela, abdicando do casamento, ela diz: eu estarei casada apenas com o Evangelho, com o Senhor Jesus. Ele vai ser o meu noivo. Eu vou me preparar e vou preparar outras pessoas para o grande encontro glorioso com o Senhor. O Senhor Jesus também enfatizou isso em Mateus capítulo 19, a partir do verso 10 e 11, diz assim: Os discípulos de Jesus disseram: Se é essa a situação do homem em relação à mulher, não convém casar. Jesus respondeu: Nem todos são aptos para aceitar esse ensinamento, mas apenas aqueles a quem isto é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. Então a Bíblia está dizendo que há um grupo, o próprio Senhor Jesus disse que haveria um grupo de pessoas que se dedicariam ao reino de Deus com exclusividade e não se permitiriam o casamento. Então nós estamos lendo que é uma opção que a pessoa vai fazer na presença de Deus, não é uma imposição. Nós percebemos, por exemplo, que pessoas que tinham um chamado ao celibato, mas cederam por causa da pressão da família ou a pressão social, e elas vão ao casamento. Elas têm um casamento ruim,
são inconstantes e muitos desses casamentos terminam em divórcio. Porque o chamado da pessoa era se dedicar mais exclusivamente à obra de Deus. E ela cedeu a uma série de pressões e depois vai se arrepender. Então, o que a gente está dizendo é que vocação nunca vai se combinar com um tipo de imposição. Diz mais a Bíblia. 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 até 5. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem casamentos e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com ações de graça, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, e Jesus diz que nos últimos tempos haverá seitas que vão até proibir o casamento, por causa do reino. Não, a Bíblia diz que Deus criou o casamento, mas também Deus criou alguns que vão ser felizes na condição de solteiros, como missionários, como servos, ou pessoas que, depois que ficaram viúvas, ficarão sozinhas e dizem assim, eu vou me dedicar integralmente à obra de Deus. E faz um voto, eu não vou casar de novo, eu quero cuidar das coisas de Deus e daqueles que Deus me deu para cuidar, discípulos, pessoas que vão fazer assistência social, vão ajudar outros com abnegação e com afinco e com dedicação. Então nunca vai ser uma imposição, mas uma vocação. E aqueles que têm vocação precisam ser respeitados e a gente tem que admirá-los, porque eles estão exercendo um dom de Deus, o dom de celibato. Muito obrigado pela sua atenção, que você continue nos acompanhando no nosso canal, onde vamos passar mais estudos.